Quantas vezes você já se sentiu inútil por não conseguir começar algo que era realmente importante para você? Você sabia que precisava estudar, terminar uma apresentação ou fazer uma tarefa essencial, mas mesmo assim ficava enrolando e no fim do dia vinha aquela sensação de arrependimento. Essa é a realidade de quem vive preso no ciclo da procrastinação. Eu já estive lá muitas vezes e mesmo estudando sobre comportamento humano, ainda enfrento isso. Mas foi só quando eu entendi o que realmente acontece no cérebro de quem procrastina que eu comecei a mudar de verdade. Porque você não consegue vencer um inimigo que você não conhece. E ao contrário do que muita gente pensa, procrastinar não é preguiça. É algo sério e que pode impactar significativamente a sua autoestima, sua produtividade e até a sua saúde mental. Segundo o pesquisador Alexander Rosenthal, a procrastinação está ligada à culpa intensa, baixa autoestima, menor desempenho profissional e acadêmico e ainda pode impactar de forma significativa na sua insônia, aumentar o risco de depressão e ansiedade. Por isso, nesse vídeo, eu quero te ajudar de forma prática, científica e acessível a entender de uma vez por todas o porquê você procrastina e como vencer isso. Para começar, a gente precisa entender de forma clara o que é, de fato, procrastinar. Procrastinar não é simplesmente atrasar algo. É quando você sabe o que precisa fazer, tem tempo para isso, mas escolhe adiar, mesmo sabendo que vai se arrepender depois. Um exemplo simples seria: você acorda e sabe que precisa montar sua apresentação, ou estudar para uma prova, ou resolver um problema importante. Sua manhã está livre, tudo certo para começar. Mas aí você enrola, mexe no celular, vai fazer qualquer outra coisa e no fim do dia vem aquela sensação horrível de culpa por não ter feito. Isso é a procrastinação. Ela rouba não somente o seu tempo, mas a sua paz. Mas por que isso acontece com a gente? Por que é tão difícil simplesmente fazer o que precisa ser feito? O estudo de um dos maiores pesquisadores sobre o tema levantou um porquê interessante. A procrastinação é, antes de tudo, uma tentativa de evitar emoções desagradáveis que uma tarefa gera, como por exemplo tédio, ansiedade, frustração, medo de falhar. Ou seja, não é sobre falta de tempo, é sobre uma fuga emocional. A gente não procrastina porque não sabe se organizar. A gente procrastina porque a tarefa ativa um desconforto e o cérebro prefere evitar. Pode ser ansiedade, medo de errar, insegurança, ou até aquele tédio que parece insuportável. Agora, do ponto de vista da neurociência, o que acontece no cérebro quando você procrastina? Basicamente, existe uma disputa interna entre duas áreas do seu cérebro. De um lado, o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, disciplina e suas metas de longo prazo. Do outro, o sistema límbico, que busca prazer imediato, quer fugir de qualquer desconforto. Quando você pensa em estudar, treinar ou encarar uma conversa difícil, o sistema límbico reage. Isso vai ser desconfortável, melhor deixar para depois. E se o seu córtex pré-frontal não estiver fortalecido, ele perde a briga. E o resultado, você adia, sente um alívio imediato, uma recompensa rápida, mas logo depois vem a culpa e o arrependimento. E o ciclo começa tudo de novo. E o pior, esse alívio de curto prazo ensina para o seu cérebro que evitar é bom. Então, da próxima vez, ele vai querer adiar tudo de novo. A procrastinação acontece quando o alívio de não fazer uma tarefa parece maior que o desconforto de fazê-la. Mas sabe quando você finalmente faz? Quando o medo das consequências de não fazer se torna maior do que o desconforto da execução. Aí você vira a madrugada montando os slides, estudando, escrevendo porque o prazo chegou. Antes você evitava a tarefa. Agora, para não se dar mal, você é quem faz a tarefa acontecer. Isso mostra que o cérebro só age quando percebe que o custo de não agir é ainda maior. A chave para vencer a procrastinação é identificar qual emoção você está tentando evitar. E sabe qual é uma das emoções mais comuns por trás disso? O perfeccionismo. A gente se engana achando que está esperando o momento certo, mas no fundo está adiando porque tem medo de falhar, de não ser bom o bastante. Não vou começar a dieta porque esse mês tem uma viagem. Não vou começar a academia porque só consigo ir 3 vezes na semana. Não vou iniciar aquele projeto porque não estou 100% preparado. E assim passam dias, semanas, anos. E eu falo isso com propriedade, porque eu já vivi isso na pele. Procrastinei o início desse canal por mais de 4 anos. Sempre achava
que precisava estudar mais, ter mais tempo, estar mais pronto. Até que um dia eu abri um envelope com minhas metas de 2021 e a única coisa que eu não tinha feito era justamente criar o canal. E foi aí que me deu um estalo. Se eu continuar esperando o cenário perfeito, eu vou continuar adiando os meus sonhos. E essa é a procrastinação mais perigosa, a que rouba projetos que podem mudar literalmente a sua vida. E se tem uma área da vida onde a procrastinação costuma aparecer com força, é na hora de cuidar da saúde. A gente sempre arruma uma desculpa para adiar o começo da dieta, o treino, a mudança de hábitos. Mas se você sente que está nessa fase adiando o que realmente é importante para a sua saúde, talvez seja a hora de dar o primeiro passo. No meu acompanhamento nutricional, eu não entrego somente uma dieta pronta. Eu ajudo meus pacientes a quebrarem o ciclo da procrastinação, a entenderem comportamento alimentar e a construírem hábitos de verdade. Se você quiser dar esse passo comigo, é só clicar no primeiro link da descrição. Vai ser um prazer ter você com a gente. Agora, vamos para 5 estratégias práticas para você vencer de uma vez por todas a sua procrastinação. Estratégia número 1. Dê nome ao que você sente. A procrastinação quase sempre está tentando te proteger de alguma emoção desconfortável, como medo de fracassar, ansiedade por não saber por onde começar, ou até mesmo o que eu enfrentei, o perfeccionismo. Quando você nomeia essas emoções, você tira da escuridão e traz para sua consciência. Isso ativa a sua região do córtex pré-frontal, que é justamente a área do cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisão e controle emocional. Um bom exemplo é, antes de iniciar uma tarefa que você vive adiando, pegue um papel e escreva: o que eu estou sentindo agora? Do que exatamente estou tentando fugir? Só de responder isso com sinceridade, sua relação com a tarefa muda. Eu mesmo já procrastinei por anos a criação desse canal. Quando eu percebi o que me travava, que era o medo de não ser bom bastante, ou o medo da minha melhor ideia não dar em nada, eu entendi uma coisa importante. Eu nunca vou saber se vai funcionar se eu não tentar. E mais, eu percebi que esse medo que antes me paralisava, na verdade era algo que eu poderia aprender a lidar. Mesmo que meu vídeo não ficasse bom de primeira, eu poderia melhorar, me dedicar cada vez mais e ir evoluindo. E foi só quando eu dei um nome pro que realmente eu sentia que eu conseguia agir de forma consciente e parar de procrastinar com algo que era tão importante para mim. Então, o primeiro passo para sair da procrastinação é entender exatamente o que está te fazendo travar. Estratégia número 2. Técnica dos 5 minutos. Essa técnica é simples, mas extremamente eficaz. Ela reduz o peso mental da tarefa. O nosso cérebro tende a resistir muito ao início da tarefa, mas não tanto à continuação. Já aconteceu com você de não querer treinar, mas pensar, vou só fazer um treininho leve, e quando viu, treinou como nunca. Ou então começou um trabalho achando que só ia dar uma olhadinha e acabou ficando horas ali engajado. Isso acontece porque o maior obstáculo está em começar a tarefa. É como se você estivesse empurrando um carro parado. O esforço maior é para você conseguir tirar ele do lugar, mas depois que ele pega o embalo, ele anda basicamente sozinho. Essa técnica dos 5 minutos funciona exatamente assim. Você se propõe a fazer uma tarefa por apenas 5 minutos. Se estiver ruim ou insuportável, você para. Mas o que normalmente acontece? Você se envolve, engaja e continua. Essa técnica é um treino para o seu cérebro aprender a iniciar uma tarefa mesmo sentindo desconforto. E com o tempo que você começar, vai ficando cada vez mais natural. Estratégia número 3. Clareza da próxima ação. Divida em microtarefas. Um dos maiores gatilhos da procrastinação é a falta de clareza. Quando uma tarefa parece ser grande demais ou complexa demais, o seu cérebro interpreta como uma ameaça e entra no modo de evitação. Sabe o que resolve isso? Dividir a tarefa em microetapas, com ações claras e bem definidas. Eu vou te dar um exemplo meu para ficar talvez mais fácil. Quando eu vou escrever um roteiro para o canal, eu não sento e penso, vou fazer o vídeo todo agora. Eu divido o processo em etapas. Na primeira hora, eu só escrevo. Mesmo que fique confuso ou repetitivo, ou até mesmo sem sentido, depois, com calma, eu pego, reviso e só depois eu lapido e melhoro a fluidez das ideias. E essa separação entre o momento criativo e o momento crítico me ajuda demais. Porque se eu tentar escrever e revisar ao mesmo tempo, minha escrita ela fica muito travada. Então, quando você for fazer uma tarefa difícil ou chata, faça isso. Em vez de pensar, preciso estudar o livro todo, pense, vou ler um capítulo. Em vez de pensar, preciso terminar a apresentação, pense, vou fazer o primeiro slide. Com isso, você tira aquele peso mental de ter que fazer tudo de uma vez e transforma em uma coisinha de cada vez.
E isso facilita muito com que você comece a tarefa e pare de procrastinar. Estratégia número 4. Visualize as consequências de não agir. Essa estratégia é simples, mas muito poderosa. Pare por um instante e visualize com clareza o que vai acontecer se você continuar adiando. Se possível, feche os olhos e se pergunte: se eu não fizer essa tarefa, onde isso vai me levar? Como eu vou me sentir amanhã, semana que vem ou daqui 6 meses, por exemplo? Se você não treinar hoje, o que muda? Talvez nada amanhã, mas daqui a um tempo, seu peso vai aumentar, sua autoestima pode cair, a culpa vai te acompanhar, a sensação de estagnação vai crescer. Refletir de forma consciente assim sobre as suas consequências ativa a região do córtex pré-frontal, que é a parte justamente que faz as decisões de longo prazo, o planejamento, o autocontrole. E aí você pode usar isso como um impulso. Bateu aquela clareza, bateu aquela motivação, aquele estado de euforia momentâneo, aí você pega, aplica a técnica dos 5 minutos e começa. Você não precisa esperar a motivação para começar, você precisa ter consistência. E se caso não chegar aquela motivação, não bater esse estado de ânimo, não tem problema. Faça a tarefa com base na sua consciência. Mentalize o prejuízo que você vai ter se não fizer a tarefa, sente em frente ao desconforto e desenvolva a tarefa até onde você conseguir. Técnica número 5 e talvez a mais importante de todas. Assuma um compromisso com você. No fim das contas, não existe um atalho mágico para vencer a procrastinação. O que existe é consciência e compromisso. Você precisa entender o quanto essa tarefa é importante para sua vida e assumir um compromisso real com você mesmo. Quando minha mãe faleceu, por exemplo, eu precisei cuidar do meu irmão e eu não tive muita opção. Não dava para adiar, não dava para negociar com desconforto. E a dor me ensinou que quando a vida exige, a gente tem que se mover. Mas eu não quero que você precise passar por uma perda para entender o que eu entendi. Tem gente que infelizmente passa anos procrastinando o que realmente importa. Deixa para depois, por exemplo, aprender o inglês, deixa para depois aprender a comunicação, a dieta, o projeto de vida, sempre esperando o momento ideal que nunca chega. Só que o tempo passa e tem procrastinação que rouba oportunidades. Tem adiamentos que mudam o rumo de uma vida. Então cuidado, você pode estar a uma procrastinação de distância da vida que você queria ter. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma ou te fez refletir, aproveita e deixa um like aqui no canal e se inscreva. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos mais profundos e científicos com aplicação prática para vocês. E se você sente que está travado em começar uma mudança, especialmente quando o assunto é saúde e alimentação, e que alguém que te acompanhe não só com uma dieta, mas com estratégias reais que mudam o comportamento, eu posso te ajudar com isso. No meu acompanhamento nutricional, a gente vai trabalhar juntos alimentação, constância e principalmente mudança de comportamento. É só clicar no primeiro link da descrição para saber mais. Vai ser um prazer caminhar junto com você nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.